Uma nova abordagem sobre a política de Rondônia e de todos os acontecimentos no Brasil. Podcast Resenha Política, com o jornalista Robson Oliveira. Olá, pessoal que segue o nosso podcast Resenha Política. Continue compartilhando todas as plataformas que a gente veicula o nosso programa, seja no Instagram, seja no nosso canal no YouTube, seja pelo site Rondônia Dinâmica. Nosso podcast agora também chegou à televisão. Todo sábado e domingo, as entrevistas feitas na terça e quinta-feira são reprisadas pela TV Rema, às 23 horas. E hoje nós temos a maior satisfação e o prazer de receber em nossos estúdios Luiz Marroquim. Luiz Marroquim é médico, atual presidente do Sindicato dos Médicos, foi secretário adjunto de saúde no governo Confúcio Moura e hoje está nessa polêmica com o governo de Rondônia, o atual governo, com a Secretaria de Saúde, contrário à denominada privatização da saúde como que é o governo. Essa discussão extrapolou o campo técnico, sindical e de gestão e terminou desembocando para o campo político. Marroquim representa os médicos, né? Quantos médicos hoje tem Rondônia, hein? Rondônia tem próximo de 5 mil médicos atuando no estado de Rondônia. Nosso Conselho Regional de Medicina tem esse registro e nós estamos aí, como guerreiros nos rincões aqui do nosso estado. Eu tenho a satisfação de perguntar porque estão 4.999, porque um é meu filho. Parabéns, parabéns. Recém-formado, passou agora, está fazendo residência em ortopedia. Marroquim, uma briga danada. Vocês estão contra esse projeto de privatização do governo, da saúde e do estado. Por que vocês estão contra? O governo disse que quer resolver um problema. Ele tentou construir um euro, começou com o governo de vocês, não conseguiram. Propôs comprar 1 ou 2 hospitais. No meio do caminho, o próprio governador disse que houve uma elevação de preço de 60 milhões para 120 milhões. Quer dizer, o próprio governador disse isso, né? Me cheirou ali um superfaturamento, ele desistiu e agora ele quer privatizar. A saída da saúde do estado de Rondônia é privatizar mesmo, porque está um caos. E não é de hoje não, vem desde a tua época. Mas vamos logo aqui, depois a gente faz uma visita na tua época. Vamos falar do hoje, porque a população, quando elege um novo governador, não quer saber o que o outro fez ou deixou de fazer. Quer que quem se eleja faça aquilo que prometeu em campanha. Por quê? O que é que está por trás disso? Por que o Sindicato dos Médicos é contra? Primeiro, Robson, bom dia. Um prazer estar aqui no podcast Resenha Política. Bom dia, Flamel. Tá aqui. Flamengo fica por trás das câmeras. E bom dia a todos que estão aí acompanhando esse líder de audiência, esse podcast importante, com posicionamento técnico, com perguntas esclarecedoras. Bom, o seu primeiro questionamento: por que os médicos de Rondônia estariam contra? Enfermeiros também, né? Isso extrapola, não são só os médicos. Isso é um conjunto da saúde como um todo. E aí, Robson, eu estou falando dos sindicatos dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, biomédicos, farmacêuticos e dos conselhos de classe. Eu vi o doutor Irangala e Manuel Carnério, presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu entrevistei os dois aqui. O presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Todos contra. Todos contra. Então, não é um posicionamento isolado, político, sindical. É muito mais que isso. Qual que é a visão nossa sobre... Não vou dizer a palavra privatização, porque o governo utiliza a palavra terceirização. Terceirização é colocar uma empresa dentro de um ambiente público e essa empresa ela vai gerir aquele ambiente público. Qual que é a visão nossa? E eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás falando que não se tratava de terceirização, se tratava de desespero. O que acontece?
A gestão pública de saúde, eu falo isso com convicção, conheço sobre isso, ela, quando entra numa situação caótica na atividade meio, esse processo de caos da atividade meio leva lá para a ponta, para a atividade fins, os hospitais, as clínicas de hemodiálise, os laboratórios, os contratos de prestadores de serviço, leva a uma situação que a atividade fim não consegue executar. Por que isso? Porque falta medicamentos, falta insumos, os contratos continuados têm precariedades, não há um concurso público para repor o efetivo, então quem está trabalhando numa condição muito desfavorável. Sobrecarga de Sobrecarga de trabalho, um reflexo que cai justamente na população. E isso traz uma situação que é ficta em dizer, nada funciona lá, então nós vamos terceirizar. Só que o problema que está acontecendo lá é um problema da gestão, da condição de trabalho, de ter uma ata de registro de preço de medicamentos que o médico possa prescrever, o enfermeiro possa aplicar no paciente, que tenha uma condição de ter uma ata de órtese e prótese, que aquele paciente que entra com a fratura, ele subsequentemente ele já pode ser operado, resolvido o problema dele, tido alta, e aquele leito hospitalar vai ciclar de forma mais célere. Todos nós sabemos, Robson, que o problema no João Paulo II não é pessoal. Eu falo, você fala, todos falam que as pessoas que trabalham no João Paulo II são guerreiros. Trabalha fazendo curativo em pessoas no chão. Trabalha brigando para liberar a sala cirúrgica para colocar o próximo paciente. Foram capacitados e treinados para salvar alguém que entra lá com a dor no peito, que é um infarto. A estrutura do João Paulo II, que há décadas é ultrapassada. Então nós estamos falando da maior fragilidade, que é a estrutura física, hotelaria, aumento de leitos, aumento de salas cirúrgicas, capacidade instalada insuficiente para receber a demanda de porta. Então, pelo que o senhor está dizendo, servidores, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que compõem aquela multiplicidade de profissionais da saúde tem. O que está faltando é gestão, o senhor está dizendo isso. Está faltando gestão da secretaria sobre, por exemplo, a unidade hospitalar de base, que é compra de insumos, estabelecer uma ata de preço, é isso que o senhor está dizendo? Também. Mas vamos no meu raciocínio que você vai entender. Quando eu tenho essa estrutura física falida, eu preciso expandir. E o governo sabe disso, nós da nossa época sabíamos disso. Para expandir é um novo hospital com um número de leitos maiores e tudo mais, ponto. A sociedade sabe disso, ninguém precisa ser muito inteligente para verificar isso. Não cabe um projeto de governo, Robson, feito em 3 dias no final de semana. O senhor está dizendo esse projeto... Isso daqui que você está vendo comigo? Que é o projeto de privatização. Que é o termo de referência de privatização, feito em 3 dias, dito pelo secretário, no meio de todos os representantes da saúde desse estado. O senhor estudou bem esse Estudei, não diria que estudei bem. Para estudar bem um projeto desse, a gente tem que ler pelo menos 3 vezes e fazer apontamentos. Sim, mas eu estou dizendo, mas o conjunto gerais dele, quantos milhões seriam transferidos dos recursos destinados à saúde no estado para essa empresa? Aqui é um projeto que está em torno de $500 milhão ano. Um pouco mais de $500 milhão ano. Feito em 3 dias. Detalhe. Isso é muito grave. Detalhe. Em 3 dias por profissionais que eu julgo ser inteligente, mas que não têm conhecimento de causa, não conhece a porta do João Paulo de forma correta, ou não chamaram um diretor
clínico do João Paulo para discutir isso daqui, para ver se isso que eles estão escrevendo... Nem os sindicatos então foram chamados. Não, isso foi feito em 3 dias, burocratas. fechado por pessoas que são assessores técnicos, dirigida por talvez, é uma ilação, por alguém que não tem conhecimento em saúde pública, mas tem conhecimento administrativo, e que gerou um termo de referência com vários pontos que nós podemos apontar de gravidade. Por exemplo, para mim gerar um termo de referência num contrato emergencial, eu tenho que ter uma situação de emergência caracterizado. Olha, uma emergência muito grave. Vou dar um exemplo. Pegou fogo lá no João Paulo II e tem que fazer alguma coisa de imediato. É uma emergência. Sim. Ok? Não cabe dizer que o João Paulo II está superlotado. O João Paulo II agora está faltando um médico na cirurgia vascular. Então, esse médico que pediu demissão gerou o fato da emergência. Claramente, isso passa a ser uma emergência, no termo administrativo, uma emergência ficta. E que os órgãos de controle vão avaliar isso daqui e certamente vão gerar um apontamento. E isso é muito grave, e aí deixa de ser um embate político ou embate sindical, algo desse tipo. Passa a ser uma briga para proteger a população do nosso estado. E eu vou dizer para você situações aqui, dentro do termo de referência, que nos leva a crer que isso é nocivo à população. Então nós não podemos ser omissos. Pode elencar um por um que a gente vai conversando. Vamos lá. Quando eu gero um termo de referência e eu coloco na porta do João Paulo um médico que é ginecologista, na porta do pronto-socorro João Paulo, um médico da especialidade de ginecologia, o que você entende por isso? Qual que é a urgência ginecológica, qual que é a epidemiologia que destina a contratação desse profissional para a porta do João Paulo? Tem tecnicamente essa indicação? 2. Quando eu coloco no termo de referência a contratação de médicos especialistas, por exemplo, que faz cateterismo cardíaco, o hemodinamicista, para o João Paulo II, um hospital que não tem a máquina, o equipamento para fazer a hemodinâmica, para fazer o cateterismo, eu vou contratar um médico onde ele não pode executar a sua atividade laborativa. Isso é uma... Essas atividades são feitas pelo hospital de base? É? Essas atividades, veja por exemplo, bem, essas que o senhor elencou aí. Pronto. Ginecologia, hospital de base. Aí, para que o nosso... Cateterismo cardíaco. Nosso ouvinte acompanhe devagar, porque é tão complexo, né? É isso. Quer dizer, eles, nesse projeto de privatização da atividade fim... não é aquele negócio de limpeza que é natural, que já tem a terceirização, limpeza, tratamento de lixo hospitalar. Não, é atividade fim mesmo, é atividade médica, atividade de enfermagem, fisioterapia, enfim, nutrição, tudo. O governo sai de cena e entra uma empresa para fazer o todo. Tem uma perspectiva que o próprio secretário Jefferson, deixa um abraço a ele, pessoa legal, acessível, acho que tem boas intenções, não enxergo nele maldade, coisas erradas, mas ele infelizmente não tem domínio da pasta de conhecimento técnico do ponto de vista de discutir saúde pública. Ele é um coronel. Ele reconheceu para mim aqui, ele disse que era um tocado de saúde da Secretaria de Obras, que foi para lá para tocar obras, mas não conseguia nem fazer o hospital, mas ele diz isso, que no entorno dele tem uma assessoria, uma equipe que fez isso daqui, que deve ser a responsável por isso, diretamente. Mas quer queira, quer não, quem responde é o secretário. Ele é o secretário e ele é o ordenador de despesa. Eu vou voltar aqui para o pessoal entender o que nós estamos falando. Eu contrato uma equipe de médico com especialidade para colocar num local, num ambiente que não tem condição dele desenvolver aquela atividade dele, porque não tem o equipamento. Eu não estou falando de um equipamento, Robson, que a gente vai ali na esquina, paga lá, pega e põe para funcionar.
falando de um equipamento que precisa de uma ambiência específica, que demora para construir, que precisa de espaço, que precisa de uma série de coisas complexas que não é do dia para a noite. Hoje uma atividade privada para colocar um angiógrafo, um equipamento de hemodinâmica, vai demorar seguramente aí a toque de caixa de 4 a 6 meses para instalar um equipamento desse. Mas no termo de referência está o contrato para hemodinamicista. Porque não é montado numa sala dessa aqui um equipamento, Não, ele tem assim. umas especificidades Exato. próprias. Sala tem que ser construída, tem que ser baritada. Até tem que no raio-x você tem que ter, proteger as pessoas de... Perfeito, essa é a ideia, entende? E aí quando você se aprofunda, que é algo que eu tenho domínio, e eu entro aqui para verificar recursos humanos, tem médicos especialistas indicados para fazer algo que não é da especialidade. Vou dar um exemplo. Aqui está escrito radiologista, médico radiologista, que fará colonoscopia. O médico radiologista, ele não faz colonoscopia. É o gasto. Você entende? Está escrito médico radiologia para fazer CPRE. O que é CPRE? É uma endoscopia que a gente faz para verificar a obstrução de vias biliares, verificar. Quem faz isso é o gastro, ou cirurgião do aparelho digestivo. Você está entendendo que erros primários, num termo de referência de $500 milhão, feito em um final de semana. Isso não cabe tecnicamente na cabeça de ninguém. Cabeça de ninguém. Mesmo se fosse uma equipe técnica que trouxesse todo mundo que tem conhecimento de fato da aplicação disso daqui, isso demoraria pelo menos um mês ou mais para fazer um termo de referência de $500 milhão. Não é brincadeira isso. Então, o que eu observei? E você vai entender o que eu vou falar. No termo de referência, são 3 estruturas que o governador quer terceirizar. O João Paulo II, a AME. A AME é uma unidade de leitos de UTI, que tem 30, até capacidade para 35 leitos de UTI. E o Hospital de Retaguarda. Um raciocínio simples que você vai entender e quem está nos assistindo também. O João Paulo II, um dos seus maiores agravos, são nos finais de semana, principalmente quando tem festas, que é o trauma. É um indivíduo que bebe e sai de moto. E um trânsito desse aqui, maluco? Um trânsito difícil, que se acidenta e que entra no João Paulo com uma fratura de perna, de braço, ou um TCE, uma fratura grave de tórax, ou múltiplas fraturas. A paciente vítima de um tiro, de um acidente por arma branca. E esses pacientes, quando entram no João Paulo, eles vão ficar lá dentro. Eles vão ser operados, vão ficar internados por um período. E de lá eles vão para o hospital de base, ou vão para o Santa Marcelina, ou para o hospital de retaguarda. A outra porta de entrada do João Paulo são os pacientes clínicos. Dor no peito, suspeita de infarto, edema agudo de pulmão, a pessoa não está respirando. Eles me pegam e fazem a análise da porta do João Paulo. E quando faz essa análise da consulta primária, a maioria dos pacientes que entra ali são pacientes com perfil clínico, encaminhados das UPAs e tudo mais. Muito bem. Só que esses pacientes que entram na porta com perfil clínico, a sua grande maioria são classificados entre amarelo e verde. É o paciente que estava com uma suspeita de um infarto, que fez os exames ali, não deu infarto, vai voltar para casa com acompanhamento no PSF ou numa outra unidade de saúde. Quando você faz essa análise, a grande maioria dos pacientes que ficam internados é do trauma. Só que o hospital de retaguarda aqui passa a ser um hospital clínico, nesse termo de referência. Ele não vai receber o paciente advindo do trauma. E aí, fica como? E aí fica como? Isso que eu Não, eu que estou pra perguntando ao você. senhor. E aí fica como? E eu fiz essa pergunta, eu tive a oportunidade de Qual foi a perguntar resposta? isso. Eles falaram, não, doutor, a grande demanda da porta é paciente clínico. Eu falei, gente, vocês estão equivocados.
vocês têm que pegar e fazer uma análise do Kanban do João Paulo. O que é isso? O pessoal não entende o que eu estou falando, é uma linguagem muito específica. É o tempo de permanência do paciente internado. O Kanban. Então, quando você faz essa análise de tempo de permanência e motivos, que é o Kanban, você faz uma identificação das fragilidades para corrigir esses motivos de um tempo longo de internação. Quando você faz isso, vai ver que a grande maioria é advinda do trauma, ou é o paciente cirúrgico, diabético com pé infeccionado, uma oclusão arterial, ou é o paciente neurológico que vai ser operado. Você entende isso? Então o hospital de retaguarda, eminentemente, deveria ser um hospital para receber paciente com essas características. Detalhe, o hospital de retaguarda ele tem centro cirúrgico, salvo engano, 3, 4 salas cirúrgicas, efetivamente trabalhando. Quando eu coloco aquele hospital como um hospital de clínica médica, eu perco nessa rede hospitalar do estado 3, 4 salas cirúrgicas, que é vital para você rodar os pacientes com necessidade cirúrgica. Então, qual que é um grande questionamento? Por que fazer isso de forma célere, com fragilidades técnicas questionáveis, altamente questionáveis? Quantas salas de cirurgia tem hoje o hospital de base, doutor? O hospital de base está, salvo engano, 4 mais 6. Eu acho que tem 12 salas cirúrgicas. 14 salas cirúrgicas e 10 em funcionamento. Eu fiz essa pergunta para a gente poder traduzir o que o senhor estava falando. Com essa proposta de privatização, essas 12 salas deixam de existir do formato que é hoje, é isso? Não, eu estou falando do hospital de retaguarda, o Regina Passes, que é quem entra nesse processo. Tá. O hospital de base ele continua... O hospital de base não, eu estava falando, eu confundi, o João Paulo. Continua... O João Paulo tem 4 salas cirúrgicas. Continuaria daquela mesma forma? Continuaria daquela mesma forma, porque não tem como expandir o João Paulo II. Não, ali tem que implodir e construir outro. Você entende? Que não se trata de uma situação de estar gritando como se fosse um sindicalista brigando por Pois é, eu vou salário, chegar não lá. é isso. O senhor me fala, o senhor diz aqui que esse projeto foi feito no final de semana, olhando as planilhas dele, olhando o que tem dentro dele, o conteúdo dele, o senhor diz que são incompatíveis com as realidades hoje encontradas na rede hospitalar da capital. Ponto. Desculpa. Não é a melhor opção, são opções questionáveis tecnicamente. Eu vou chegar lá. Então vou pegar. Tecnicamente são questionáveis, mas pelo que eu estou vendo aí, não é apenas. Pelo que eu estou vendo pela mídia, está sendo publicado, não é apenas isso. Vocês são contra, independente se tivessem tecnicamente correto, perfeito. Vocês são contra o que vocês denominam que é privatização, não adianta, terceirizar. Privatização, o pessoal acha que isso é vende aquilo que é público e privatizar. Não. Você traz vamos verter, você traz o setor privado para dentro para gerir, para ser o gestor do serviço que é público. Vocês estão contra isso. O que? Mas não tem, não existe em alguns locais, porque essa é a justificativa. Eles colocam um município por exemplo, o prefeito de Vilhena fez isso, trouxe um OS, né? E deu, segundo eles, deu certo. Mas no Rio de Janeiro não deu certo. O Rio de Janeiro não deu certo, São Paulo tem experiências horrorosas com OS. Então, é essa proposta que vocês estão contra. Eu vou esclarecer melhor. Não se trata bem dessa política. Eu pessoalmente, Dr. Maiorquim, eu sou contra terceirização, contra privatização. E o SUS, ele tem uma lei bem clara. Não é que o SUS não pode fazer contratos terceiros, Robson. Não é isso. Você pode fazer os contratos terceiros como complemento daquilo que o Estado não alcança. O Estado, eu digo, município. De forma complementar. É isso. Estou falando do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, o Estado como um todo, União. Então o SUS é claro nesse sentido. Aqueles mais especializados. Vou dar um exemplo para você. E eu criei isso no hospital de base, na gestão que eu estava presente. Uma equipe técnica criou isso. Nós tínhamos uma demanda de porta do João Paulo II com a necessidade de cateterismo cardíaco.
treinamos e capacitamos os médicos da Porta do João Paulo II e eles, com isso, gerou uma demanda de cateterismo cardíaco de urgência, resgate do coração que está infartado, que se não fizer alguma coisa o paciente ou morre ou fica com o coração com insuficiência. Tá. Qual o melhor modelo? O melhor modelo já tinha um contrato que era para fazer esse cateterismo e angioplastia privado, num custo alto. Perfeito. O que é o foco de um gestor? É você pegar aquele recurso financeiro e com aquele recurso você conseguir devolver para a população um maior volume de procedimentos efetivo dentro do mesmo recurso. Então, qual que foi uma estratégia de terceirização complementar? Nós montamos dentro do hospital de base o serviço de cateterismo cardíaco 24 horas por dia. O Estado fez a licitação de todos os insumos necessários. As molinhas, que chamam stent, os catéteres, fio-guia, os introdutores, tudo que tinha necessidade estava lá. Em comodato, usa, paga. Paga, a empresa repõe, usa, paga, a empresa repõe, que é a melhor forma de estabelecer esse tipo de contrato. Tá. O que aconteceu com isso? Nós não tínhamos o médico. E com o salário que nós tínhamos à época, esse salário não tinha atratividade para nenhum médico hemodinamicista fazer o concurso, em que pese foi feito concursos para poder entrar e tocar esse serviço. Não apareceu ninguém. O que nós fizemos? Fizemos um processo de contratação de serviços terceirizados somente da atividade laborativa médica. Para aquela finalidade. Para aquela finalidade pontual dentro de uma estrutura hospitalar pública. Robson, sabe quantos cateterismos foram feitos de lá para cá? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Com nível de economicidade, porque o Estado comprava os insumos. Eu entendi, vocês tinham tudo, vocês tinham a sala cirúrgica, vocês tinham os insumos, vocês tinham, só não tinha o profissional para fazer. Como vocês, se eu não me engano, vocês fazem isso com os anestesistas. Também, que não também mais antigo, a gente vai lá. O que aconteceu com isso? O Estado se tornou eficiente, fez cateterismo 24 horas por dia, salvou muitas racionalização de recursos. E essa racionalização de recurso, ela atingiu o alvo esperado. Você entende isso? Entendi. Eu não peguei e passei para uma empresa... Esse projeto aí faz o inverso. O inverso. Você entende? Eu não passei para a empresa a compra dos insumos para ela receber também um dinheiro de lucratividade em cima dos insumos. Eu não passei para a empresa a autonomia do serviço. Vamos lá, Robson, um contrato emergencial de 1 ano, de R$500 milhão. Daqui a 1 ano, essa empresa vira para o Estado e fala, olha, não dá mais. É impossível gerir isso daqui. Eu não quero. Como se faz para retroceder um serviço de tamanha monta? E você já desmontou o serviço que tinha. Não é isso? É isso. Então é grave, o que o senhor está falando é muito grave. Então, o que acontece? O governo necessita de esclarecimento para a população. Muito. Talvez fazer junto à Assembleia uma ação pública para discutir isso daqui de forma mais coerente, mais acertada. Você entende, Robson? Doutor Marquinhos, tudo bem, compreendo muito bem, mas nós temos um problema hoje, é um caos. O secretário sentou aí nessa cadeira e reconheceu. Ele terminou dizendo, eu puxei tanto a palavra caos, ele dizia que não, depois ele disse, é um caos. É um caos. Enquanto discute isso, a população está morrendo. O que fazer? Vamos lá, eu vou te contar isso. Podemos voltar lá na época que eu estava em gestão? Sim. Não, eu vou chegar lá também. Você vai chegar lá? Porque esse caos também fazia parte então do meu dia a dia. Vamos pegar por aí. O senhor foi secretário adjunto até pouco tempo. O senhor foi secretário? Há muito tempo. Já passaram 7 anos. Não, para mim é muito tempo. Quando a gente vai ficando velho, Vamos 7 anos. 7 anos já. O senhor até pouco tempo pôde fazer isso.
Né? O senhor teve os instrumentos políticos e técnicos para fazer. Técnicos, administrativos. E o hospital de base já era considerado, do ponto de vista de humanização, uma coisa horrorosa. É isso. Já tinha pessoas no chão. Perfeito. Então, o João Paulo II. Então se espera da saúde não é só além do atendimento que é fundamental, é que seja um atendimento humanizado. Perfeito. É isso que se espera de uma saúde digna, decente, que a gente paga impostos exatamente para isso. Perfeito. E não era essa... Não era uma maravilha que eu poderia estar defendendo. E os seus destratores agora, e são destratores porque se sai de uma discussão que é médica, que é de política de gestão pública para uma questão pessoal. Diz que o senhor esteve lá e não fez nada, né? Estão batendo no senhor, e é verdade, o senhor esteve lá. Eu tive lá, claro. Que não fez nada, aí o senhor tem que dizer o que foi feito. E por que o senhor não resolveu essas questões? Vamos lá. Porque nosso tempo voa. Então vamos nós. Olha só. Na gestão, quando nós entramos na gestão, no mesmo caos, viu, secretário Jefferson, nós entramos no início do governo Confúcio no mesmo caos. Um desespero terrível. Eu fui a fórceps para lá, viu, Robson? Eu falei, não vou, porque eu conhecia, eu trabalhava dentro do pronto-socorro, eu sabia da realidade. Muito bem. Quando nós vamos para a gestão e não se constrói um pronto-socorro do dia para a noite, tanto é que na nossa gestão, o governador Confúcio não conseguiu entregar o pronto-socorro. Está lá os pilares e não foi para frente, teve uma ação, a ação bloqueou a obra, travou tudo, e isso desenrolou em termos de investigação, e aquele pronto-socorro não foi para frente. Entra a gestão do atual governador, abre na Bolsa de Valores e tal, que vai construir uma forma diferente, mais séria, tentando acertar, e também não foi para frente. Mas isso, Build Suite, uma coisa assim, né? E o que acontece com isso? O gestor ele tem que ser proativo, Robson. Não tem como você falar, meu Deus do céu, é um caos e eu coloco a cabeça em um buraco e o negócio vai... Não é isso que deve acontecer. Não pode ser um avestruz. Então o que nós fizemos na época? Isso serve até de exemplo. O João Paulo II tem uma porta de entrada que entra final de semana, 60 pacientes que vai ficar no João Paulo II. Ora, se entra 60, eu tenho que tirar 60, porque é um hospital de 120, 130 leitos. Se você não fizer isso, as pessoas vão para o chão. Então, o que nós montamos estrategicamente até que ficasse pronto um pronto-socorro? Nós estabelecemos critérios de fortalecimento de rede. O que é isso? Trabalhar a implantação da rede de urgência e emergência no estado, que veio dinheiro para os municípios e pactuar com os municípios procedimentos que eles possam segurar. Lá em Vilhena, lá em Ji-Paraná, lá em Cacoal, em Rolim de Moura, nos polos regionais. Foi criado isso. Criamos um sistema de regulação. O paciente não pode sair de Cabixi, Vilhena, São Francisco, sem estar regulado e chegar no João Paulo de paraquedas sem ninguém saber. Então criamos uma regulação para inibir, minimizar, mitigar encaminhamentos indevidos de pacientes que não têm necessidade de vir. Andar 600, 800 quilômetros, chegar aqui não é nada e voltar. Isso melhorou a rede. Criamos unidades hospitalares e descentralizamos o estado. Então criamos o polo em Cacoal, um novo pronto-socorro em Cacoal com 120 leitos. Que isso também diminuiu a porta do João Paulo. Mas o João Paulo continuava e continua na situação caótica. Para minimizar, nós criamos o SAND. Não sei se você já ouviu falar do SAND, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar. É uma internação do paciente no domicílio. Para que serve isso? O paciente clínico que entra numa condição que estava descompensado, com a pneumonia, idoso, começa um antibiótico no João Paulo, estabeleceu a respiração dele, mas ele precisa continuar fazendo a antibiótico terapia por mais 10 dias. O SAND vai lá e retira esse paciente, coloca em casa e todos os dias... Mas é aquela concepção do médico da família? Não, é diferente. É hospitalar. É internação médica hospitalar em domicílio. Ele não precisa ocupar o leito, mas precisa do atendimento médico e o acompanhamento com exames e tudo mais. Nós conseguimos, com isso,
ter uma estrutura do SAND de mais de 250 Doutor, pacientes. funcionava isso? O médico ia na casa... Redondinho. Esses médicos, porque Esses tem uma médicos- crítica muito grande que alguns médicos não gostam de cumprir horário. Mas isso... Tem muito essa crítica. Entenda. Obrigatoriamente o médico tem que cumprir uma rotina de visita, de evolução do paciente. O técnico vai fazer a medicação com horário marcado. É um hospital em casa, mais de 250 leitos em domicílio. E isso aumentou o grau de resolutibilidade do ciclo daquele negócio que eu falei para você do Kanban. Porque eu retiro o paciente de forma mais séria de dentro do pronto-socorro para receber os pacientes que entram principalmente no final de semana e vai ficar. Você entendeu isso? Entendi. Fizemos um contrato com o Hospital Santa Marcelina num programa do Ministério de Saúde chamado SOS Emergência. 100 leitos do Santa Marcelina de retaguarda para o João Paulo II. Fazendo com que os pacientes dos pequenos traumas, Robson... Foi parado esse serviço? Não, continua. O governo parou por um período, viu que isso era necessário. Santa Marcelina é joia do ponto de vista, sem discussão nenhuma, e voltou a funcionar. Isso diminui a pressão do João Paulo, porque você consegue tirar paciente do João Paulo. Doutor, onde vocês erraram? Porque o senhor está falando, Não, do ponto de vista que o senhor está falando, é uma beleza, mas na prática... Vou concluir. Na Vou prática, concluir. Criamos a AME. O que é a AME? É um dos pontos a ser terceirizado. 35 leitos de UTI de retaguarda para o pronto-socorro João Paulo II. Para o pronto-socorro João Paulo II. O que fez com isso? Todos os pacientes clínicos, pneumonia, uma insuficiência cardíaca, um paciente numa condição clínica, a gente removia para aquele leito de UTI, e os leitos de UTI do João Paulo II, eles passavam a ser leito para receber o jovenzinho inconsequente do trauma, com TCE, com traumatismo craniano, com graves acidentes, com vítima de tiro, facada, coisa desse tipo, dentro do João Paulo, que era paciente da abordagem cirúrgica, necessário. Melhoramos o grau de resolutibilidade. Mesmo assim, é a pressão no João Paulo II. Uma equipe full-time para poder fazer com que esse movimento continuado se estabelecesse de forma perene. Isso diminui a pressão de porta. Mas o que acontece que todos os governos entra, sai, tem que entender. Nós temos uma porta de entrada que recebe os 60, 70, e eu tenho um hospital que só tem 125 leitos, e se a gente apertar um pouquinho, 130 e poucos leitos. Ora, se eu tenho essa condição, invariavelmente, esse hospital, se ele extrapolar um pouquinho, ele entra na situação caótica do corredor, do chão. Colapsia. E a resolução disso? Estruturas de retaguarda com essa finalidade, muito bem alinhada, muito bem estruturada, para fazer com que o paciente gira de forma rápida. Expansão do hospital de base. Robson, quando nós entramos, o hospital de base tinha 320 leitos. Hoje o hospital de base está próximo de 600 leitos. Estrutura de saúde pública. E aí vem alguns viés que a gente pode até discutir aqui. Exemplos para você, que é interessante. A estrutura de saúde ela é extremamente complexa. As pessoas acham que é só o João Paulo II, as pessoas no chão. Esqueça isso. Então a rede de saúde pública que você tem que fomentar, tem que atuar. Na nossa época, mesmo na situação do caos, nesse ciclo rápido de paciente, série, vigilante, nós tínhamos uma linha de atuar na atenção primária. E fizemos projetos fantásticos e atuamos muito bem. Por exemplo, eu vou dizer para você a planificação da atenção básica da saúde do Estado, que deveria ser um case de sucesso a nível nacional. Com ata de registro de preço que a CESAL fez para os municípios, pactuado no ACIB, que é uma bipartite onde senta o secretário de Estado com o secretário dos municípios. E nós fizemos um processo inédito, onde os principais medicamentos que se usa na atenção primária, o Estado puxou para si e fez uma ata macro licitando para os 52 municípios. O que aconteceu com isso? O custo daquele remédio que Cabixi comprava, que era 20 vezes maior, Cabixi agora passa a pagar
20 vezes menos dentro de uma ata global que dá sustentabilidade à atenção básica para minimizar, Robson, o infarto do paciente hipertenso, a amputação da perna do paciente diabético que não teve acesso aos remédios hipoglicemiantes, daí por diante, a pneumonia da criança que pode ser tratada lá no PSF, uma estrutura macro e outros vetores, por exemplo. Quando a polícia militar faz uma ação, cavalo de aço, que é as blitz nossas, nos finais de semana, estatisticamente, cai 20% a porta do João Paulo no trauma. Ora, se eu tenho essa estatística comprovada, não é de bom alvitre o governo fazer operação cavalo de aço todo final de semana? Um paciente, Robson, vítima de um politrauma grave, é mais caro para o Estado do que uma operação cavalo de aço. Ele vai utilizar um neurocirurgião para abrir a cabeça, ele vai utilizar um ortopedista para operar os ossos quebrados, quando não um cirurgião geral para abrir a barriga, ele vai ficar em média de 30 a 40 dias no leito de UTI, e ele vai sair, às vezes, infelizmente, com uma sequela que o Estado vai ter que pagar uma aposentadoria para o resto da vida no indivíduo que não tem mais uma atividade laborativa. Então esses vetores complexos que o Estado tem que enxergar e tem que atuar para minimizar um caos onde a solução está num pronto-socorro maior, numa situação dessa rede que eu falei para você ser mais efetiva. Vou dar um exemplo para você muito legal. Ji-Paraná tinha 8 ortopedistas contratados pelo município, tem um hospital. Eles faziam consultas. Na época eu chamei o Renato, um bom secretário de saúde, foi em Ji-Paraná. Falei, Renato, vamos pactuar aqui? Eu monto o centro cirúrgico seu lá com marca em C, eu vou pegar e compro todos os insumos de ortopedia, que é placa, parafuso, coloco lá para você e os seus ortopedistas vão operar em Ji-Paraná. Então, todas as fraturas de pequeno fragmento, fraturas menos complexas, eles fazem lá e não mandam mais para o João Paulo. E você vai ganhar a produção, recurso do governo federal, da produção do seu hospital, e quando você debaixa numa placa, no parafuso, eu vou lá e vou repor para esse serviço dar continuidade. É uma forma inteligente de você utilizar a rede do SUS, potencializar e olhar a macroestrutura, a sua rede do Estado, e falar, opa, aqui eu tenho um potencial, então vamos ativar esse potencial. Aqui eu tenho esse potencial, vamos ativar esse potencial. Você entende? Entendi. É isso. Não é terceirizar e pegar R$500 bilhão num projeto questionável e que pode trazer uma situação nociva para a nossa população. Se trata disso. Secretário, lamentavelmente nosso tempo já exauriu. Oh, meu. A gente poderia voltar todo aqui e discutir, porque a saúde de Rondônia, desde o seu governo e anterior a eles, não vem bem. Não vem bem, vem de pior a pior, e está pior agora, o caos está instalado. Eu espero que tanto o sindicato quanto as outras as entidades que representam e que fiscalizam a atividade entrem em acordo com o governo e que a população de Rondônia tenha um atendimento adequado. Eu vi que o senhor conhece bem a rede, o senhor já foi secretário. Eu vi outro dia um candidato provável falando muito bem do senhor, aí o senhor pode vir a ser de novo gestor, mas me parece que a questão é de gestão mesmo, né? Perfeito. Eu espero que o sindicato dos médicos, os enfermeiros, enfim, todos os trabalhadores que compõem a rede de saúde pública encontrem a melhor solução. Continue acompanhando as nossas plataformas, o site Rondônia Dinâmica, toda terça e quinta-feira. E essa semana nós tivemos uma grande conversa sobre a saúde pública. Semana passada tivemos o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Manuel Neri e Dr. Irangala. E essa semana nós estamos tendo a oportunidade de continuar essa discussão que afeta toda a população do Estado, como o presidente do Sindicato dos Médicos da capital e o secretário de Saúde
discutindo e debatendo a privatização da saúde de Rondônia e seus causos, quais são as alternativas. Um abraço, muito obrigado, doutor Marquini. Realmente você é um grande técnico, me falaram, me disseram que você conhece do riscado. Lamentavelmente não resolveu, mas está tentando dar sua contribuição. Robson, a saúde pública, ela eminentemente, ela é uma necessidade constante. O SUS nosso, com a lei criada em 88 lá, ela fala de integralidade. Sim. E você tem um alvo a buscar. Então, saúde é uma constante. O que é importante é você conseguir mensurar isso e criar os avanços mesmo no caos. E demonstrar isso que é a linha correta para a gente minimizar, mitigar os agravos. É por isso que tem eleição a cada 4 anos para a gente quando substituir quem não está dando certo. Muito obrigado, secretário. Um abraço. Um abraço. Espero tê-lo aqui futuramente. Muito obrigado a vocês e continue compartilhando o nosso podcast Resenha Política no Instagram, enfim, em todas as plataformas.